Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados pretos, tá certo? Tenho olhos pretos também, uso óculos arredondados e hoje eu estou sentada atrás de uma mesa aqui, ó, e visto uma camisa azul. Ao meu lado eu tenho uma professora Camille Borba. Se apresente, professora. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E hoje eu farei o chat de vocês do sétimo ano, então ó, já se conectem, certo? A aula de hoje vai ser incrível e eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados na altura dos ombros e pretos, olhos pretos. Uso um óculos arredondado também, que nem a professora Viviane, e estou usando uma blusa laranja. Então, como vocês já estão cansados de saber, qualquer dúvida, comentário, joguem aqui no chat que a gente está prontinho para responder vocês, tá certo? Isso, se conecta lá no app para conversar com a gente enquanto a aula acontece, tá certo? Acompanhando eu e a professora Camille, nós temos a Maria Helena, que está aqui ó, com a gente, nossa intérprete de Libras, que vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo. Tá certo? Beleza? Todo mundo apresentado? Simbora. Porque hoje a aula é sobre interpretação de texto. A gente vem aí numa corrente interpretativa. Aparecemos, reaparecemos. E aí a gente vai continuar conversando sobre a interpretação de texto, mais especificamente sobre as emoções humanas, né? Todos nós somos humanos, todos nós sentimos alguma coisa o tempo todo, né? Às vezes nem sempre um sentimento que a gente gosta, às vezes um sentimento que a gente se sente mais confortável, né? Então hoje a gente vai conversar sobre esse tipo de sensação. Você sabe que existe o dicionário aí em casa, né? Que é bem comum que a gente utilize o dicionário no nosso dia a dia, quando a gente vai para a escola, ou até mesmo quando a gente lê um texto em casa e não entende alguma palavra ou algum contexto. A gente vai lá e faz uma pesquisa rapidinho. Ele costuma nos dar o significado das palavras e seus possíveis usos, né? Porque às vezes o significado original não é o único uso de uma palavra. Ela pode, depender do contexto, se readaptar. As palavras são adaptáveis, assim como nós, né? Mas você aí em casa quer falar alguma coisa? Professora Viviane, é porque é difícil, né, esperar o turno da pessoa às vezes. Mas é porque a gente precisa lembrar que a linguagem é viva e ela é histórica e ela é circunstancial. Então, em alguns contextos, a gente pode ter palavras, por exemplo, que historicamente foram sendo ressignificadas, hoje, né, tem outro sentido. O contexto faz com que a gente também mude. Por quê? Porque a gente tem uma língua que tem essa potência de significados que faz com que a gente possa criar diversas imagens. Sim. Inclusive, tem um conto, professora Viviane, que a gente poderia até trabalhar aqui outro dia, É? que é um conto de Luiz Fernando Veríssimo, que é palavreado, em que ele vai construir narrativas ali, em que ele usa palavras deslocadas do seu uso do dicionário. Mas você, leitor, entende o que ele está querendo dizer. Por quê? Por causa do contexto. Sim. Lembrando que, assim, como a professora Camila estava falando, uma palavra ela pode ter sido criada com uma intenção, mas aí com o uso dessa palavra pelos falantes ao longo do tempo, ela assume outras formas de ser usada, né? Então, esse ganho de significado também é levado em consideração na hora de fazer um estudo sobre a palavra, tá certo? Mas, assim, agora que já sabemos usar o dicionário, você já ouviu falar num negocinho chamado emocionário? Eu nunca ouvi, professora Viviane. Para mim é novidade. Tá vendo? Achei o emocionário para tentar explicar pra gente o que são as emoções. É uma explicação muito complexa, né? Porque as emoções são principalmente muito subjetivas. Então, embora a gente tenha alguns elementos, né? A raiva, isso, mas é muito como você sente. E a gente pode sentir tudo de maneiras muito diferentes. Sim. Embora nós compartilhemos aí por exemplo, eu sinto raiva, a professora Camille sente raiva, né? Mas pode ser que a representação dessa raiva aconteça de forma distinta, né? Isso. O emocionário, ele tá disponível para vocês, tá? Lá na árvore do livro. Sempre bom lembrar que todos os textos que a gente traz aqui, a maior parte deles, pelo menos, está disponível na árvore do livro. Então, é só ir lá e achar os textinhos que a gente trabalha com vocês. As emoções, elas são
viraram personagens. Isso. Viraram personagens, tá vendo? Então, para você ter uma ideia do quão importante elas são na nossa vida, elas organizam aí a nossa cabeça por dentro, né? Como a gente sente as coisas, como a gente lida com o nosso dia a dia. Aqui a gente tem cinco emoções, né? Nojinho, raiva, alegria, tristeza e o medo. E o medo. E o medo, né? E muita gente, às vezes, sente medo de sentir outras emoções, né? De sentir tristeza ou de sentir nojinho. E acha que a vida tem que ser sempre uma alegria. E não é sempre assim, minha gente. Às vezes a gente precisa alternar aí com outras emoções. A começar com a ternura. Por que não, né? E aí, lembrando que, claro, que a gente tem mais emoções do que essas emoções. Sim. Mas seriam emoções básicas, né? As outras acabam, talvez, até derivando, ou sendo uma mistura, né? Lembrando que também a gente pode sentir, por exemplo, felicidade e tristeza ao mesmo tempo, porque a nossa capacidade de sentir, ela é muito ampla. A gente pode ter, às vezes, a confusão emocional é porque a gente não sabe nomear o que está sentindo. Porque, às vezes, a gente está sentindo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Complexo, né? Pois é. A humanidade é complexa, né? Complexo. Mas é bom quando a gente tem essa inteligência emocional e é a partir dela que a gente reorganiza essas emoções dentro da nossa cabeça e é depois dessa organização que a gente age, né? Porque tudo que a gente faz está permeado pelas emoções, tá certo? Vamos começar pela ternura? No emocionário tem o significado do que é ternura, do que é sentir ternura. Alguns seres despertam a nossa ternura. Um cachorrinho, um broto de árvore, um vovozinho. Ternura é proximidade, afeto e compaixão. Sentimos ternura por pessoas, por seres e objetos indefesos ou que não nos parecem ameaçadores. Onde está a ternura? Ela está dentro de nós. Mas são os outros que abrem as portas da nossa ternura. A fragilidade deles nos faz querer ser delicados, atentos e compreensivos. A ternura é um convite para o amor. Então, a ternura vai ser esse sentimento interno que a gente sente, que é muito próximo do afeto, muito próximo da compaixão, muito próximo, às vezes, da empatia, né? A ternura é sentir no outro, pelo outro, um afeto inexplicável, tá certo? E é aquele sentimento bom, que deixa sempre aquela energia boa na gente, né? A ternura faz a gente se sentir quase feliz, né? De acolher o outro. Professora Viviane, a gente lendo o significado da ternura, eu consegui pensar imediatamente na minha filhada, que tem 2 anos e 4 meses, que você já está cansada de me ouvir falar dela, né? E é exatamente isso. Além, claro, do amor absoluto, ela me desperta muita ternura. Isso. Que é um sentimento que a gente não para, às vezes, para pensar que Não. sente, né? E que para mim é um sentimento muito suave, pelo menos dá uma Isso. leveza, né, na vida. É justamente isso. Ternura é leve. Isso. É leveza para a vida. Já o dicionário, ao contrário do emocionário, vai ser um pouquinho mais direto na definição da ternura. Eu tenho aí um gatinho bem fofinho, branquinho, dos olhos verdes, olhando para vocês aí. Bem fofinho. E ele, ao olhar esse gatinho, a gente já sente uma certa... A gente sente a fofura desse gatinho, que é também uma ternura. O dicionário define ternura como um substantivo feminino, que significa qualidade, estado ou condição do que é terno, meigo, afetuoso, carinho, meiguice. Ou seja, a gente tem vários adjetivos agora para se orientar e entender bem o que é ternura. Tá certo? Vamos para outro sentimento, bastante popular também. Eu só estou nos sentimentos leves. Daqui a pouco eu chego. É bom. Daqui a Vamos pouco eu começar chego nos mais leve. complicados. Não que o amor não seja complicado, é complicado também. Volta aí, vamos definir o que é o amor segundo o emocionário. De todas as emoções, o amor talvez seja a mais contraditória. Ele pode provocar em nós um sorriso gigantesco ou uma cachoeira de lágrimas. Que tipo de amor existem? Existe o amor romântico, quando pensamos constantemente em uma pessoa e no momento em que a encontramos sentimos um misto de nervosismo e alegria. E ele fala num outro tipo de amor, o amor diligente, quando compartilhamos a alegria e a tristeza da pessoa que amamos e sempre desejamos o melhor para ela. É um sentimento puro e cálido. O amor é o oposto do ódio. Isso é uma definição que muita gente usa, né? O amor como sendo o oposto ao ódio. Já outras pessoas vão dizer que não. Que, inclusive, que em alguns movimentos o amor vira ódio ao longo da vida, né? Mas, normalmente, se opõem aí os dois sentimentos, amor e ódio.
E é interessante pensar que a gente tem uma gama de amores. Você tem um amor romântico, você pode ter um amor filial, um amor fraternal, ou seja, um amor de irmão, um amor de pai. Amizade também é amor. Na verdade, se a gente pensar, pelo menos para mim, toda a base das emoções positivas é o amor. Salvo engano, amigo vem de amor, né? A palavra, né, amigo, vem de amor. E aí você tem várias ramificações de como se usar o amor. Vários modos de amar, né? É, vários, você ama as pessoas de maneiras diferentes, né? E sobre essa fronteira do amor e do ódio, há quem diga que o amor e ódio caminham muito juntos. Muito E que aí a juntos. fronteira ali é o que vai dizer. Tênue. É tênue, né? Vamos para outro sentimento, para outra emoção, na verdade. A raiva. Que a gente costuma sentir, né, em alguns momentos da nossa vida, quando acontece alguma coisa que a gente não gostou, quando é contrariado, quando a mãe não deixa ir brincar na hora que a gente quer, quando a gente precisa voltar para casa cedo para jantar e dormir, quando a gente quer ficar mais tempo na rua brincando. Então a raiva, ela costuma acompanhar a gente ao longo da nossa vida. Ela não some não. O que acontece? A gente aprende a lidar com ela a partir do momento em que a gente vai amadurecendo a nossa mente, a gente vai entendendo a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô, o nosso tio, de por que eles negam as coisas pra gente, porque a gente precisa crescer e amadurecer a partir de cada experiência. E a gente só amadurece em alguns momentos quando recebe um não, né? Quando algo nos é negado. Então, bora lá pro emocionário. Essa aí é a raiva, a representação é um bonequinho vermelho, baixinho, que solta fogo pela cabeça, né? Dizem que quando a gente tá com raiva é possível ver a fumacinha saindo pelas orelhas, né? Pois é. A raiva, segundo o emocionário, é também conhecida como ira, cólera ou fúria. A raiva ela é passageira. Ela nos domina e depois vai embora quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos injustas ou que ameaçam o nosso bem-estar. Ao contrário do amor, que costuma ser duradouro, né? Pelo menos é o que, é o que a gente espera. há relatos e é o que esperamos. A raiva ela costuma ser passageira. Eu mesmo perdoo muito facilmente. Então, eu sou irada, ou seja, eu fico muito colérica, eu fico muito irritada rapidamente, mas essa raiva, ela é como um fósforo. Ela queima muito rápido. A professora Viviane falou uma coisa que é essencial, que é quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, ou deveria aprender, a lidar com essas emoções. É impossível a gente deixar de sentir raiva, mas o que a gente pode fazer é trabalhar o modo como a gente trabalha a raiva, o modo como a gente age com raiva. Eu já tive muitos arrependimentos por ter sido muito raivosa em algum momento, por ter falado coisas que magoaram outras pessoas em um momento de raiva. E aí a gente sempre pode o quê? Pedir desculpas e repensar como fazer isso depois. E é normal, a gente é humano, né? Só que a gente não pode ter medo também das emoções. Tem gente que tem medo de sentir raiva. Eu passei um tempo com medo de sentir raiva porque eu ficava com medo do que eu ia fazer com a raiva. Mas é um trabalho emocional que parte de você compreender a sua raiva, de onde vem, por que vem. E, ó, gente, eu juro, a idade é muito. O tempo passar é muito bom, porque nos dá uma maturidade mesmo de lidar com tudo isso. Com certeza. Muito bem. E aí, além de essa inteligência emocional para lidar com a raiva, faz também com que a gente não reaja de forma agressiva. Isso. Porque muita gente utiliza o sentimento da raiva como uma desculpa para justificar a agressividade, para justificar comportamentos de atitudes que são passionais, né? Ah, eu fui ali e quebrei aquela mesa, mas é porque eu estava com raiva. Então, eu estava dominado pela emoção, eu não agi com racionalidade. Então, o caminho que a gente precisa fazer é o da inteligência não só das disciplinas da escola, que a gente está aprendendo, né? Vocês no 7º ano aí estão investigando o tempo todo as disciplinas, mas ao mesmo tempo nos auto-investigar, né? Qual é a personalidade que eu quero ter, como é que eu quero ser reconhecido pelas pessoas, como é que eu quero me relacionar com elas. Isso passa por essas investigações da raiva, do amor, da tristeza e assim sucessivamente, tá certo? A raiva serve para alguma coisa? Pergunta o emocionário para a gente. A raiva nos avisa que estamos diante de injustiças ou agressões e nos dá a energia necessária para agir.
No entanto, ela bloqueia nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado, ou seja, de forma feroz, né? De forma imprevisível. Mas como não vivemos entre animais selvagens, essas reações podem nos meter em encrencas. Por isso, é melhor evitar que a raiva assuma o controle nos momentos em que, por exemplo, sentimos um pouquinho de irritação. Então, nem sempre a raiva assume essa característica completamente ruim. Como diz o texto, como diz o emocionário, ela também nos serve de alerta. Opa, aconteceu alguma coisa aqui que foi injusta, que foi contra os meus princípios, né, Que me morais, machucou. éticos, que me machucou. E aí ela é uma resposta tão válida quanto as outras emoções, né? A diferença é que você vai precisar talvez de mais esforço para lidar com a raiva do que para lidar com o amor, por exemplo. Eu não sei pra você, professora Virgani, mas a raiva me deixa cansada. E aí, ultimamente, eu tenho feito um trabalho de evitar até algumas situações de raiva, porque não valem a energia que você emprega. Sim. Porque ela é cansativa, mas não tenho medo da raiva. Principalmente como alerta, como um dispositivo que diz, poxa, essa situação não foi legal, eu não fiquei confortável, ela foi injusta. A raiva, ela é legítima, ela inclusive motiva. Eu não sei você, mas às vezes quando eu tô com muita raiva, assim, eu disse, vou treinar. Vou Porque correr a uma raiva, esteira. eu preciso gastar. Isso é químico. Porque você tem uma liberação de alguns hormônios, e aí as professoras de ciências podem falar melhor que a gente. E aí, porque você tem adrenalina, o cortisol, tudo isso, as emoções, elas geram respostas também biológicas. E aí, não é para deixar de sentir, é para tentar trabalhar o modo como a gente age, né? Nem como a gente sente, às vezes, é como a gente age, como a gente lida com essas emoções. E achar modos saudáveis de Isso, extravasar as emoções, né? Por importante. exemplo, fazer uma esteira é um ótimo exercício para quem está com raiva. Dançar, dar uma Dançar. corrida e treinar, e conversar besteira, rir. Acho que pra mim é muito. É um, é um oposto, assim. Eu tô com muita raiva, mas se eu começar a rir, Sim. aí a raiva vai embora. Eu assisto TV quando Também. tô com raiva. Ajuda, distrai, né? A gente coloca aquele filme que a gente gosta, come aquela comida que a gente gosta e faz com que a raiva amenize. E a gente vai pensando. E depois que a raiva passa, a gente acaba sempre analisando com outra perspectiva, né? Com outros argumentos que às vezes amenizam a nossa dor. E as emoções? O que elas são de forma geral? As emoções costumam ser um fator importante no nosso dia a dia. As emoções fornecem informações sobre a importância dos estímulos exteriores e interiores do organismo, e também sobre as situações problema onde os indivíduos se encontram envolvidos num determinado contexto. Essa citação é do Vitor Fonseca, estudioso das emoções. E ele deixa muito aí de forma muito clara, muito estabelecida, né, muito explicada, que as emoções elas são importantes para a gente se entender internamente, mas também para a gente organizar o nosso exterior, para entender quais relacionamentos eu tenho que me são saudáveis, que me estimulam coisas positivas, que me deixam alegre, que me deixam triste em algum momento, entendendo sempre que as emoções são temporárias, né? Elas não duram para sempre. Não é porque eu estou com raiva de alguém hoje ou de alguma situação que essa raiva perdurará durante 5 dias, 6 dias, um ano. Não é assim. As coisas mudam, as pessoas vão mudando, inclusive você mesmo e como você recebe o outro, né? As emoções do indivíduo variam de acordo com o estímulo externo, ou seja, as situações que o indivíduo presencia. É muito difícil que uma pessoa sinta alegria após ser enganado, por exemplo, e não dá para ludibriar as emoções. Eu não consigo, ao saber que eu fui aprovada na escola, tirei 10 na escola, eu vou ficar triste? Não, né? A reação natural é que eu fique feliz com isso. Então, as emoções são as respostas honestas, Isso. né? Porque a gente pode mentir, as nossas emoções não. A inteligência emocional parte do princípio de que há controle sobre as emoções. Então, quando você se põe aí na frente, na direção das suas emoções, é muito mais fácil viver aí administrando tudo isso. Fazer o reconhecimento das emoções de terceiros faz parte do processo de empatia, sem deixar de fazer a distinção entre as suas emoções e as dos outros. Às vezes é bem difícil ter empatia, né? Exatamente. E também, às vezes, é muito difícil não se misturar.
Também. Não misturar a tristeza das pessoas que você ama, a raiva, com as suas próprias emoções. É difícil. Mas aí a gente tem que achar também um meio Eu tenho. termo, né? Em que momento eu consigo me sentir empatia pela dor do outro e às vezes nem às vezes sentir empatia não é o suficiente para ir lá e resolver o problema, tá? Sentir empatia às vezes é acolhimento, às vezes é uma escuta, então você tá ali disponível para entender como é que a cabeça daquela pessoa está se organizando, sabe? É ter cuidado em não machucar o outro, em perceber como a outra pessoa está se sentindo. É isso. Yeah. E uma coisa que a empatia nos dá, depois que sara tudo, é o quê? Alegria. A alegria. Muita. Queremos todos ser alegres. Tá aí a alegria linda com seu vestido verde, pulando de cabelo azul, olhos azuis, pulando cheia de confete, porque a alegria é o que todo mundo quer. Segundo o emocionário, a alegria pode ser entendida também como deleite ou contentamento. A alegria é causada por algo prazeroso e por isso excepcionalmente agradável. O que difere da felicidade é que a alegria dura pouco. Mesmo assim, as pessoas podem ter muitos momentos alegres durante o dia. O que acontece nesses momentos? Somos invadidos por um entusiasmo divertido. Nossa energia aumenta e pensamos de maneira mais positiva. O contrário da alegria é a tristeza. Acho que não vai dar tempo de chegar na tristeza, mas a alegria é esse ímpeto, né? Esse momento de entusiasmo assim severo em que toma conta do nosso corpo e a gente só quer sair por aí pulando. É que nem carnaval, né? E é para alegria que se direciona a maior parte do nosso tempo ou do nosso desejo. Ou deveria, né? A gente deveria talvez até fazer um esforço de realmente tentar ficar um pouco mais alegre, não deslegitimando as outras emoções. Não, de forma Mas nenhuma. a alegria deixa a nossa vida mais leve e a vida não é fácil. E é através gente? do contraponto com a alegria que eu, inclusive, entendo a tristeza, né? Sim, Não sim. tem como eu entender a alegria completamente sem sentir essas outras emoções ali que poderiam ser o contrário dela, né? Se não houvesse tristeza, a gente valorizaria a alegria? Provavelmente não, né? Então é sempre essa perspectiva de dualidade que a gente trabalha, né, professora? Exatamente. Mas por que será que as emoções são importantes? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Bora lá. Em função das necessidades, interesses e motivações, bota em tela cheia pra mim. Chegou. Em função das necessidades, interesses e motivações das pessoas, as emoções fornecem dados fundamentais para imaginar e engendrar ações e para satisfazer os seus objetivos. No ser humano, ao longo da sua evolução, e na criança, ao longo da sua trajetória de desenvolvimento, todas as ações e pensamentos, como sinônimo de cognição, são coloridas pelas emoções. Tem um gráfico aqui que exemplifica isso. Ó. É como se a gente tivesse um pensamento e desse pensamento a gente vai para a ação e todo esse movimento está regido pelas emoções. Certo? Compreendemos agora com esse gráfico, ficou Certeza. tranquilo? Professora Camille, nossa aula está acabando. Se despeça. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Vai ser uma despedida breve. Um beijo e até a próxima. É isso. A gente acaba com um sentimento feliz e a Sim. gente volta em outro momento. Até lá. Tchau.